Vozes LGBTI+, do Paraná. Então, boa tarde, boa noite, ou bom dia, dependendo da hora que a pessoa vai assistir. Eu sou o Marco Antônio, conhecido aqui no Paraná, principalmente em Foz do Iguaçu, a cidade que eu já moro há 37 anos, como Marcão. Sou carioca, vim para cá com 25 anos, uma temporada que eu trabalho com eventos, e vim para trabalhar aqui em Foz do Iguaçu. E logo que eu cheguei aqui, um vizinho conhecido que era guia de turismo veio a falecer de AIDS. Foi quando eu conheci a instituição NASA e comecei a conhecer, que já tinha perdido vários amigos por viajar pela Europa, pelo Brasil. Então alguns foram morrendo pela questão de não conhecimento ou descuido em relação à prevenção. E aquilo me deixava um tanto quanto incomodado. Eu procurei aprender a conhecer sobre os métodos de não contágio, de prevenção, e conheci o NASA, gostei de conhecer o pessoal muito receptivo. Logo me integrei à equipe que estava na direção, na coordenação, e entrei como um dos voluntários. Logo em seguida teve a criação do Projeto Humanos, que foi aqui em 1996, por aí. Não, foi antes, foi bem antes. Foi em 92, por aí. E aí comecei a conhecer o NASA, aí fiquei um tempo afastado, por questão de trabalho, não dava tempo de fazer muita coisa. Depois eu voltei, me encontrei o pessoal, foi quando eu me integrei de volta, e aí já foi em 98, 96, 98, por aí. E aí fui participar do Projeto Humanos, que logo nas capacitações foi até o Tony Reis, que veio de Curitiba dar pra gente, a Silvana de Londrina também, e fui começando a conhecer o pessoal, e dali fui só acrescentando mais conhecimento de voluntário, de campanha. Logo depois eu passei a ser principal responsável pela questão da divulgação das atividades do NASA aqui na cidade, em relação à televisão, à imprensa, nos eventos que aconteciam também de rua, das campanhas, nos mutirões. Aí já fomos me envolvendo com um projeto também do Nhoque Solidário, que o NASA fazia todo dia 29. Aí quando alguém não ia mais poder fazer alguma coisa, jogava para cima de mim. Aí eu guloso, querendo aprender, pegava e fazia. Fiquei coordenando a parte do projeto de Nhoque Solidário todo dia 29 de cada mês, durante uns 3 ou 4 anos. Aí depois foram outros projetos de trabalho nossos contra a prevenção de exploração sexual de crianças e adolescentes, sobre a questão também de a prevenção com a população LGBT no geral. Aí comecei a participar dos eventos que tinham fora da cidade. Até então eu não fazia, mas aí o Paulinho saiu da instituição, e o Roberto também. Aí eu passei a representar o NASA quando tinha eventos fora. Eu e a Samira atendemos o convite quando foi feito para o NASA para participar da primeira, não foi a primeira, acho que foi a segunda ou terceira parada LGBT em Curitiba. Você já estava lá, lembra? Que foi foi o ano que estava a Leo Áquila, Silvete Montilla, a Maitê era a apresentadora. Aí eu fui nessa primeira, segunda, terceira. Depois algumas eu deu para mim, porque às vezes eu dava, porque eu estava em outra coisa, sobrecarregado. Passei a participar do Erong. Depois do Erong, da volta do Erong, logo em seguida entrei para o Fórum de Young AIDS, para representar o Fórum de Young AIDS. Aí aceitei a concorrer à chapa lá, e foi a chapa que ganhou. E assim foi. Aí depois eu fui parar dentro do Conselho Estadual representando no Fórum de Young AIDS, e sempre fazendo a parte do NASA em relação à representatividade, não só no Fórum, mas nos outros eventos, o que tem lá em Porto Alegre, com o pessoal, os eventos que a Maitê não, meu nome dela, gente, Sarita,
acho que é Sarita, lá de Porto Alegre, junto com a Sônia Dolores, que tinha um projeto. Não, peraí, deixa eu ver o nome dela. Agora eu não estou lembrado do nome. Mas, assim, fui crescendo, crescendo, crescendo. E participei de eventos também, quando teve lá que nós tínhamos que ir para Brasília, eu participei de um desses. E, assim, para mim foi muito importante, assim, pela questão de conhecimento, de aprendizado, sabe, de notoriedade, porque é aquela coisa, hoje em dia, quando as pessoas falam umas coisas, eu digo assim, gente, a gente tem que levar em consideração a prevenção, porque você pode até se arriscar, mas eu digo mesmo, eu sou carioca, nesse ponto sou bem carioca mesmo, é uma roleta russa. Então você tem uma chance da bala não te pegar, mas você tem 100 de ser pego. Então, qualquer tipo de relação, seja presencial ali, ou, sabe, numa boate, numa festa, num dark room, se você vendo, você já se coloca em risco, você fazendo então em lugares que o pessoal faz, que a gente sabe que faz, em bosque, em sauna, né, dark room, pior ainda, você não vai saber nem com quem você esteve. Então é mais fácil você se prevenir, deixar passar, guardar a vontade, do que você ir e nunca mais poder desfrutar de nada. Eu queria, não sei se você topa, Marcão, que a gente falasse um pouquinho sobre a tua história de vida, inclusive antes do nada, assim, se falasse da tua infância no Rio de Janeiro. Olha, eu sou carioca, como falei, estudei em colégio de freio de padre. Que ano no Rio? Qual lugar lá do Rio de Janeiro? Eu nasci em Botafogo, na maternidade de Botafogo, aí morei no Flamengo, na Correia Dutra. Qual que é a tua data de nascimento? 63, 12 de agosto. Vou fazer 62 anos em agosto agora. Nem eu acredito, mas e vim pra cá com 25. E nesses 37 anos, assim, Foz do Iguaçu, uns 25, ainda enquanto Rio de Janeiro, eu tenho grandes, assim, histórias homéricas de várias coisas. E, como carioca, eu saí de escola de samba, eu frequentava bailes, eu não participei integralmente do primeiro Rock em Rio, porque na época eu tinha uns meus 18 anos por aí e eu não gostava muito de rock. Eu estava na casa de uma amiga minha que morava na subida da estrada Grajaú Jacarepaguá, que vai para Barra, mas não fui ao Rock em Rio. Eu sempre gostei mais do samba, pagode. Conte comigo sempre. Agora, festa junina também. Mas rock não é muito, não. MPB até vai. E, assim, minha criação foi legal, né? Eu com 12, 13, 14 anos já comecei a dançar profissionalmente, né? A fazer programa de televisão, programa de samba. E em seguida eu comecei a me formar. Me formei, fiz aula sou formado em dança profissionalmente, categoria afro, né, folclore. Sou de religião de matriz africana, apesar de também também tem ao meu lado igreja católica, porque eu fiz, como eu estudei colégio de padre, de freira, eu fiz primeira comunhão, eu crismei, eu batizei, eu só não casei na igreja católica. E depois, minha mãe... Umbanda ou candomblé? Candomblé. Minha mãe sempre ensinou que a gente, tanto eu quanto meu irmão, que nós deveríamos decidir que religião a gente queria, porque ela também a família da minha mãe era da religião da Igreja Batista, mas minha mãe não era, entendeu? Então ela falou, quando você tiver assim, com seus 14, 15, 16 anos, você puder escolher a religião que você quiser. E assim eu fiz. Antes da minha mãe morrer, eu já tinha optado pela região de matriz africana. Depois que ela morreu, eu fui estudar dança e tudo mais, pela parte também africana, e me formei. Aí nisso eu já me formei em dança, de dança já me formei na questão de artesanato, artes plásticas, né? Fiz pintura, fiz modelagem, eu sei desenhar, eu sei pintar, eu sou maquiador formado. Aí fui fazer o curso com a minha tia, tinha um salão de cabeleireiro, eu fui ajudar ela, porque ela tinha pouca gente para trabalhar, e no dia de sábado ficava muito cheia, ela ficava preocupada, e tinha às vezes casamento, e aí as cabeleireiras ficavam nervosas, que era aquele monte de mulher falando, e ela falou, mas aqui você não está fazendo nada.
que tal você ajudar aqui no salão? Eu falei, tá, varrer lá. Não, você já tem questão de pintura, de desenhar, ajuda na maquiagem. Eu fui, fiz um curso de maquiagem, que ela me indicou, né, me forçou a fazer. Eu fiz um curso de maquiagem, que eu já conhecia, porque a gente fazia aulas de dança, então a gente fazia característica, né, pintura de índio, pintura tribal. Aí fiz o curso de maquiagem. Nisso também fiz o curso de desenho e de bordados e tudo mais. Ou seja, eu assim, na minha área de atuação de eventos, de show folclórico, eu sei desde escrever a sinopse, figurino, a fantasia, material que usa, pintura, cenário, música, toque, dança. Sempre teve essa veia artística de... Sim, e ao mesmo tempo outras coisas. Eu sou uma pessoa que eu estou assistindo televisão, eu estou digitando, entendeu? Se eu tiver que falar com você com o telefone, eu estou falando tudo ao mesmo tempo. Eu consigo fazer. Não que eu seja uma pessoa, como se diz, as pessoas que têm problemas aqui, não. Eu gosto de estar trabalhando, ao mesmo tempo uma coisa descansa a outra. Uhum. Entendi. Daí você, adolescente, lá no Rio de Janeiro ainda, jovem, daí com 25 anos. Aí nessa de eu vim para cá, já tinha ido para Israel, trabalhar em Israel. No que você trabalhou em Israel? Em dança. Em dança? Fui com show de folclore brasileiro. Fui para Israel, eu fui para Israel, já fui a Portugal, fui a Espanha, fiz Venezuela, Aruba, Argentina, já fiz aqui no Paraguai, já fui para o Chile, foi uma das primeiras. Você participava de alguma companhia? Algumas viagens eu comecei fazendo com a Mangueira, com a escola de samba que eu comecei de passista, e depois eu profissionei de dança e comecei a viajar também fazendo dança. Tipo, pelo Brasil, parte do Brasil eu divido uma parte com a Mangueira, outra parte com o movimento LGBT, de viajar. Porque eu já com a Mangueira, eu viajei para Bahia, São Paulo, Brasília, com Oba-Oba, Mato Grosso, Belo Horizonte pelo Oba-Oba e também pelo movimento, São Paulo, Rio, Porto Alegre. No Rio você chegou a fazer parte do movimento LGBT lá também, não? Não, nessa época que eu saí de lá, ainda não me envolvia com essa parte ainda. Vinha conhecer o pessoal depois que eu entrei pro movimento, quando nos encontramos no Enong, aí conheci algumas pessoas, e quando eu vou para lá, ainda encontro alguns. Você veio para Foz e a partir daqui que eu fui me envolver com essa parte. Conhecer o pessoal do movimento LGBT. O movimento da época até então, antes eu não... Quer dizer, não tinha conhecimento, eu sabia do que se passava pela televisão, tem as questões, que naquela época também era meio restrito, não tinha tanta divulgação. Depois que a coisa deu aquele boom, entendeu? E aí foi quando eu me dei conta, quando eu vim pra cá, o número de amigos que eu tinha perdido por deixar levar por uma cantadazinha boba, um pega rápido ali e não se prevenir. Não se prevenir, né? Aí... Me conta uma coisa, você veio do Rio para Foz, por quê? Eu vim do Rio, tava assim, eu saí do Rio de Janeiro e fui uma viagem a Portugal. Aí fiquei em Portugal, em Lisboa, no Porto, Algarve, Estoril, Aymonte, que era a cidade fronteira de Portugal. Voltei para o Rio. Quando voltei para o Rio, por castigo, por ter viajado, e da noite para o dia assim, né, e o chefe foi e falou assim: você não vai trabalhar agora aqui, você vai fazer a audição do pessoal que vai trabalhar no Oba-Oba Recife. Aí eu fui do Rio, fiquei 15 dias no Rio e me mandaram para Bahia. Aí da Bahia eu fui fazer audição para capoeirista, para mulata, para ritmista, e encontrei com o pessoal que trabalhou comigo na temporada no Hotel Meridian, também em Lisboa. Aí já me apresentou todo mundo que tinha por lá, aí fiz a audição e dali eu já fui direto para Recife. Recife nós ficamos 4 meses, 1 mês e meio em Recife, depois ficamos uns 15 dias em Natal. Fizemos a abertura do verão naquele ano de 88,
em Recife, Natal, Olinda, aí voltei pro Rio. Aí quando voltei pro Rio tinha um Réveillon para fazer aqui em Assunção. Aí falaram assim, escolhe o pessoal que vai. Aí falaram, vai o Marcos. Eu falaram, vai ele que não vai desfalcar o elenco que está trabalhando. Aí falaram, melhor ele ir, porque é o único que vai saber falar espanhol, porque os outros aqui não estão acostumados. E ele estava vindo na temporada, então eu sabia falar um pouco de espanhol, aí eu vim para fazer a temporada, o Réveillon em Assunção. Aí cheguei aqui no dia 30, em Foz do Iguaçu, para conhecer a minha cidade, que futuramente viríamos trabalhar. Aí cheguei aqui no dia 30, daqui nós pegamos o ônibus em Cidade do Leste, né, nos levaram até lá, pegamos o lá, fomos para Assunção. Quase morri, porque cheguei lá, o lugar era muito abafado. Imagina em dezembro, aquilo ali estava um forno, não tinha ar para você respirar. Uma hora que eu desci a escada do prédio do hotel para poder virar a rua, eu desci a escada e encostei na parede e fiquei esparramado. Você é carioca, hein? Eu sou carioca, mas lá no Rio pode ser quente, mas é úmido. Tem um mar. Pra cá não tem a mesma coisa. E aí tinha um rio pertinho, mas não adiantou nada. Aí eu voltei pro hotel, bebi água, aí consegui andar e tal. Aí voltamos pro Rio, quando foi dia 15 de janeiro, viemos pra cá, pra Foz do Iguaçu. Aí chegamos aqui, ela vai me ter ficado aqui 1 ano, 2, 3, mas aí eu fiquei 1 ano, 2, 3, 6, 9. Mas você veio sozinho? Não, veio todo o elenco do Oba Oba Rio. Nós éramos 2 elencos, tinha um do Rio e tinha esse que viajava. Eu estava nesse que viajava, viemos para cá, aí fiquei direto. Aí quando fiz 8 anos que eu estava no Rafaim, aí eu saí e fui trabalhar em outra casa aqui, que era o Teatro Plaza Foz. Aí depois, e aí fui também me envolvendo com essa parte, quando eu conheci a questão da militância, e foi até que eu fiquei. Aí depois inaugurou outras casas aqui da cidade, dissidência do Oba Oba, que eu também fiz parte. Isso sempre nessa parte de produção cultural. Sim, é a minha formação. Produção de shows. Show, figurino. Aqui na cidade eu já fiz durante 13 anos a coordenação do projeto do Carnaval, que era a Escola da Rainha do Carnaval da cidade, do Rei Momo, o concurso, a Liga da Escola de Samba, foi um dos fundadores. Depois eu vi que estava começando a perder o fio da meada, eu avisei, tanto que lá no Rio de Janeiro, uma das vezes que eu fui ao Rio, eu procurei pegar lá toda a documentação para fazer a criação daqui, para ser registrado lá também, mas aí depois eu me afastei, fiquei só na coordenação do concurso da Rainha do Carnaval durante 13 anos. Infelizmente parou, né? Tudo que é bom para, né? O ser humano não sabe dar muito valor à questão cultural. E continuo trabalhando com eventos, também presto assessoria para num shopping do Paraguai, na família do amigo meu que tem lá, já estou lá com eles há 20 e poucos anos. Você já deu algumas pistas de como que foi esse processo de você se aproximar da militância, tanto do movimento LGBT quanto do movimento AIDS, que na verdade são 2 histórias que misturam, né? São, para mim só falar sobre o movimento LGBT sem falar sobre o Não, porque uma coisa é consequente à outra. Porque se você fala da prevenção, você já fala da prevenção das ISTs. E as ISTs, se você não cuida, ela vira o quê? Uma possível HIV. E a AIDS é a consequência. Então, é uma coisa que, se você não cuidar, vai só piorando a chegar a esse ponto. E como eu perdi muitos amigos, nossa, sabe que eu perdi até ex-namorados, vamos dizer assim, porque enquanto estava comigo, beleza. Mas não sei porque a pessoa resolveu não ficar mais comigo e se aventurou, porque eu sempre falo assim, vamos devagar, não é assim. Quis se jogar na maré. Aí foi. Eu queria que você contasse com detalhes, assim, como que foi, sabe essa virada de chave, assim, não, agora eu vou começar a atuar, a participar, a construir esse tipo de luta, né? Porque você perdeu um amigo próximo, entendeu? A pessoa que você gostava,
que era seu parceiro de tudo, que carnaval, de festa, de dança. Você tem como se dizesse, uma alma gêmea, né? Aí você sabe, ó, vamos... Não, ó... eu não sei, eu não gostei da intenção daquele pessoal, essa festa aí não tá mexendo a coisa boa, sabe? Aquela parte da festa lá, rola umas coisas que... não, que isso é careta. Eu prefiro ser careta vivo do que ser, sabe, avançado e morto, né? Aí, lógico, quem trabalha com show, com evento, com televisão, a gente participa de várias festas. E a gente sabe que essas festas rolam de um tudo. Sempre rolou. Eu sou careta. Para mim é cigarro e cerveja. No mais, assim, tirando é o quê? Uma marula, uma caipirinha, talvez um uísque com guaraná. Entendeu? Já o povo não, o povo já mistura um monte de coisa, já toma tequila. Bebida não se mistura, a não ser com água, na minha opinião. Usar, fumar... eu fumo cigarro. Há um tempo atrás, um amigo meu chefe, inclusive, me estava com negócio de arguilha aqui na cidade, né, aquela febre. Foi antes da pandemia, muito ano da pandemia. Aí nós fomos num bar aqui na cidade, negócio de uma arguilha, eu falei, não quero não. Se você tem que tomar, experimentar, é bueno. Eu falei, bom para cada um, não para mim. Aí eu fui pegar aquela porcaria que tanto me encheu o saco, falei, que M, né? Do que eu puxei, que um cigarro você puxa queria ver aquele... Cara, aquilo entrou e saiu... O meu pulmão quase junto. Falei, nunca mais. E até porque eu já não tinha uma boa visão sobre esse negócio da arguilha, porque quando eu morei em Israel, eu fui para lá com 18 anos, trabalhar lá. Eles fumam isso, né? E a concepção que eu tenho, assim, eu tenho vários amigos, né? Ainda de Israel, como árabes também, mas o pessoal que fuma isso, eu falo assim, gente, isso aí acaba com o pulmão, como todo mundo diz, aquilo ali é muito forte, igual esse pequenininho agora que tem portátil, é muito forte, mata mais do que o cigarro. Como, na minha concepção, quando eu morei lá e trabalhei lá, você via que até no dia de Natal, não comemoravam, a não ser no hotel que eu estava, que eu morava e trabalhava, porque na rua você não via nada assim de Natal, porque eles não têm essa coisa, não tem essa possibilidade, porque o pai está lá não sei aonde, o irmão está lá não sei aonde, o sobrinho, o neto, quer dizer, só os idosos, assim mesmo, os idosos lá não servem o serviço militar quando estão acima de 50 anos, se eu não me engano. Mas enquanto não chegar aos 50 anos, 45 talvez, eles são obrigados a passar 6 meses. Entendeu? Porque morre tanta gente. Sabe? Vai. Fala, gente, eles não têm assim, tanta perspectiva de vida. Então qualquer coisa que puder desfrutar agora, isso na minha mentalidade. Está aproveitando o momento, que não sabe se a vai estar vivo, vai ser mandado lá para a brigada, chega lá, bum, uma bomba. E agora está pior ainda. Isso que eu estou falando era em 1900 e o quê? 1980. Em 80. Quando você morou? 81, 82, por aí. 80 porque 82 quando eu já estava quando eu entrei para Boba, no Rio de Janeiro, quer dizer, naquela época já era assim, imagine hoje em dia. Sabe, eu peguei muito carinho pelo pessoal que eu conheci lá, pelo pessoal que eu conheci dos kibbutz, dos hotéis que eu trabalhei, até o que eu namorei. Mas, é um problema assim, não tem aquela coisa assim de vida, sabe? Era muito triste. Mas aí aqui em Foz você veio então a trabalho. Aí quando eu voltei de Portugal, aí que eu fui para Recife, de Recife vim para cá fazer o Réveillon em Assunção, em janeiro vim para cá e fiquei. Aí fiquei aqui até mais ou menos 94 direto. Em 94 eu me chamaram para ir para Venezuela, para fazer temporada Venezuela e Aruba. Aí eu fiquei lá 6 meses. Aí voltei para cá e dei seguimento. Aí voltei a trabalhar no Rafaim, depois saí, fui para o Plaza Foz, depois saí do Plaza Foz, aí fui trabalhar
com o Oba-Oba Copper Show. E depois do Copper Show aí eu montei o Oba-Oba Botega, né? Figurino, guarda-roupa, música, tudo. Aí depois saí de lá. Agora estou só assim, a livre acesso, ou seja, faço produções independentes. Você conheceu o pessoal do NASA em que ano? Em 1990, acho que 90. Eu ia falar para você contar um pouquinho que você conhece da história da fundação do NASA, quem são as pessoas que fundaram. Olha, assim, o que eu conheci foi que vamos dizer assim, a velha guarda, né, que trabalhou lá, que foi um grupo não, foram algumas pessoas que trabalhavam na saúde e viram assim a vulnerabilidade que estava a cidade e resolveram, inclusive alguns, não sei se estão vivos ainda, a Mariana eu vi esses dias quando eu passei de ônibus, e resolveram fazer um trabalho de conscientização para poder o pessoal aqui na cidade, né, se precaver. E aí teve Que ano foi isso, você sabe? Foi em 1986, se eu não me engano. No alto da Assim, que quando foi inaugurado o NASA. Assim, eu sei que eu comecei a me envolver com o NASA em 90, praticamente. E. Foi 90? Não. Acho que foi mais ou menos isso, 89, 90. Não, eu vim pra cá em 88, 90, 96 por aí. É uma coisa assim. E aí eu entrei pro NASA e aprendi assim muita coisa. Nossa, às vezes eu paro para olhar assim, dar uma olhada para trás, né, dar uma olhada para ter um momento de reflexão. Foi muito legal. Quem eram essas pessoas que estavam com você? Olha, quando eu entrei tinha a Regina, que faleceu agora na época da pandemia, por questão de coração. Tinha a Valquíria. Regina do quê? A Regina Gomes. A Regina, tinha a Valquíria, tinha a Maria Nair, que coordenava também o projeto Colmeia, tinha a Maria Luísa, tinha a Analise, tinha quem mais? Que teve um período que estava esse pessoal, depois eu me afastei um pouco e depois eu voltei. Então quando eu voltei, aí estava a Nair, a Regina, a Valquíria, aí estava a Célia Carvalho, aí estava quem mais? A Isabel, estava o marido dela e essas pessoas. Que ano que você retornou? Eu voltei para o NASA em 90, assim, 90, não, 90, 98, eu voltei para o NASA praticamente. Fiquei acho que uns 4, 5 anos afastado, até porque nessa época o NASA ele era numa sala ali no centro, aí depois não tínhamos lugar, aí foram mandados lá para a Vila A, era muito distante. Aí da Vila A depois voltou para cá para o centro. Aí ficou ali aí quando eu voltei para o NASA ele estava no Boici. Ele estava no Largo do Boici, até do lado onde hoje em dia é um restaurante. Uma casa assim, tem a descidinha. Aí foi quando eu voltei para o NASA em 2000, 98 para 2000. Aí voltei direto. Fala um pouquinho dos projetos, das ações que o NASA... Olha, eu quando entrei, estavam construindo um projeto Humanos, que era voltado à população LGBT. Aí do projeto Humanos teve um projeto Colmeia, que era voltado às mulheres, né? Porque trabalhava com artesanato, pintura, bordados de vagonite, uma coisa assim. Aí depois desse projeto tinha o projeto Cinderela também, que era voltado para os profissionais do sexo.
Tinha o projeto de ação que era do Colmeia, que ajudava na questão, não do Colmeia, mas ajudava na questão de manutenção do NASA, que era o Nhoque Solidário, que acontecia todo dia 29, que as pessoas faziam a simpatia do nhoque, que você come 9 pedaços, bota uma nota de dinheiro embaixo do prato e tudo mais, depois você doa o dinheiro. Aí esse projeto eu fiquei depois encarregado de executar ele todo mês, que ajudava na parte da manutenção. Aí teve depois o projeto... sim, teve o projeto do NASA junto com outras instituições que foram financiadas pela OIT, que era o projeto... que é o projeto de combate à exploração sexual e comércio de crianças e adolescentes. Eu era um dos que fazia o trabalho de campo. Era um trabalho bonito, mas muito arriscado, porque a gente tinha que sair para os lugares onde haviam denúncias que tinham menores de idade sendo comercializados, prostituindo as meninas. E aí eu e uma parceira, no caso, minha parceira de campo era uma senhora, posso falar o nome? A Elza, né? E aí eu e a Elza, a gente somos mais descolados. A gente chegava nos lugares, pedia uma Coca-Cola, porque era de dia, né? Depois chegava, pedia uma Coca-Cola, e começávamos a conversar e observar, e pá. Aí daqui a pouco ela tinha puxado assunto com alguém, pediu informação daqui, e como nós íamos, enquanto NASA, levar preservativo para esses lugares que poderiam ter, né, fazer tipo um mutirão, o arrastão da prevenção, chegava no barzinho, aquele barzinho o pessoal bebe e tal, então não tinha uma caixa de camisinha para você dar, porque quem bebe, né, quem bebe, fê. Então, vai fê depois... Já tem a camisinha aqui, a gente já procura saber. Aí o pessoal falava, tem umas meninas, tem um não sei o que e tal. Teve um bar que nós fomos e tinha uma menina, coisa mais linda, Alberto. Ela tinha os olhos, só que o céu castanho, dela era azul, pareciam 2 bolas de gude, azul. Novinha, ela tinha 15 anos. E ela tinha sido dada, né, para poder se prostituir. E nós chegamos lá por volta de umas 1h pouca, 2 da tarde, mais ou menos, e ela estava dormindo, em seguida ela acordou, o cabelo baixinho, e ela não era aqui da cidade, ela era de Santa Catarina. Ela foi traga para cá para isso. E aí nós chamamos ela para conversar e tal, aí nisso tinha uns 2 caras sentados numa mesa. Aí ela falou assim, eu vou ter que ir, que já fizeram o sinal que chegou o cliente. Aí eu falei, tá. Aí demos o preservativo para levar. Aí olhamos, falei assim, não acredito. Aí ela foi lá para trás, no quartinho onde ela ficava. Aí o cara daqui a pouco levantou e tal, foi como que fosse o banheiro para ir lá usar a menina. Aí nós conversamos com a coordenação do projeto. Aí chamamos a assistente social e psicóloga, que trabalhava com a gente. Aí marcamos e fomos, aí viemos no centro, comprou uma camisa, uma sandália, uma roupinha legal para ela. E levamos, né, porque é aquela coisa que a gente usava para ela. Você tem que ter um namoro. O namoro que fala é você pegar a confiança da pessoa, você ter aquela socialização, aquela carisma, para depois você trazer ela para o projeto, senão você não consegue convencer. Aí fizemos isso. Aí levamos ela, e nisso nós estávamos conversando, chamamos ela para tomar um refrigerante, tomar um lanche, apresentamos uma assistente social para ela. Aí nisso chegaram, uns caras também ficaram ali, aí daqui a pouco chamaram ela para ir, a assistente social falou que ela não ia deixar ela ir. Aí o cara veio, a assistente social levantou, uma pessoa calma, sabe aquela pessoa calma falando, aquela coisa... Mas quando ela se envesa, meu caro, ela ficou alta. Ela pensou que tinha 2 metros. Ela só levantou. O senhor vai o quê? Ela não vai a lugar nenhum. O senhor volte para a sua mesa ou caia fora. O senhor sabe que ela é uma menor de idade? O senhor quer ser presa agora? E aí o cara já saiu batido. Aí conversamos com ela, tentamos trazer ela para o projeto.
conseguimos no projeto mandar ela para, né, ver com os pais dela, mas aí depois não tive mais notícia. Disseram que ela tinha voltado, não sei. É porque é uma coisa meio complicada. Adolescente, sabe? Nessa situação, mesmo sabendo, sentindo que está sendo abusada, mas não tem a consciência da consequência. Aí, mas assim, a gente pelo menos orientou uma parte para ela poder né? Sair dessa situação. Muita gente conseguiu tirar, entendeu? Muitos lugares que tinham, porque assim, existe, né? Não sei agora porque eu não atuo mais na área, mas havia aquela tipo máfia, né? Motorista, sabe, bares, motéis, hotéis, então... E especialmente aqui por ser uma região fronteiriça... Isso, sabe? E esses são os que a gente tem conhecimento, fora os que a gente não tem conhecimento, que atravessam a ponte para cá e ficam pelas avenidas. Aí você passa e aquela coisa, por ser menor de idade, né, algumas, vai por qualquer bagatela, entendeu? Qualquer quinzão, vintão, tá fazendo um sexo oral. Entendeu? Porque quer comprar um celular, quer comprar alguma coisa. Então, infelizmente, o comércio... enfim, também muito presente na prostituição das meninas trans e travestis aqui em Foz. Olha... Como que o NAS, enfim, vocês trabalhavam? Eu vou te falar assim, a Casa de Malu é uma instituição que foi criada assim, dentro do NAS, vamos dizer, porque a Malu, ela era uma das pessoas que faziam parte do Projeto Humanos. Eu, ela, Samira, tinha a Magda, tinha... Tinha a Roberta, tinha Nicole, tinha... Deixa eu ver mais quem... mas enfim, eram muitas, né? Tanto meninas quanto meninos. E a Malu, na época que aconteceu isso, a gente estava ainda no projeto, trabalhando, ela foi agredida, né? Deu 1000 problemas, aquilo ali, ela foi para o hospital, a gente ficou sabendo isso na hora lá que o pessoal chegou para dar visita, contando pra gente, e avisaram o que tinha acontecido. Aí até que não existiu, acabou morrendo. Aí foi criada a Casa de Malu pelas as travestis que estão aqui na cidade, as trans, e hoje em dia a Casa de Malu ainda existe, graças a Deus. Hoje é dirigida pela Bruna Ravena, né, que estava até comigo agora esse final de semana, estava participando da conferência de igualdade racial, que ela também é conselheira, e agora já tem um espaço físico delas, antes não tinha, até era meio complicado, mas já teve assim grandes conquistas, apesar de todo o problema que é conseguir, mas está caminhando. E foi assim, uma grande conquista. A Samira sempre viu bastante, né? Nossa, a Samira, assim, a pessoa que fazia parte do grupo e era muito amiga da Malu também. Hoje em dia ela não está atuando assim fixamente na militância, mas se precisa de alguma coisa, se pede ajuda de alguma coisa, ela está pronta para participar. O comitê ano retrasado nós participamos da Feira do Livro e ela foi lá ajudar a montar o stand, sabe, com as coisas para decorar, a bandeira. Então, assim, a gente, como ela, eu, alguns outros, estão meio que afastados do movimento, né, da atuação. Mas onde a gente está, o que a gente pode estar atuando ali, trabalhando, fazendo uma fala, fazendo uma conscientização pessoal, a gente continua fazendo. Entendi. Que ano foi criado o Comitê LGBT aqui? Olha, o comitê, eu passei a participar dele, nós estamos em 2025, né? 24, 20, acho que foi 2021 ou 22. Entendi. Uma coisa assim. Eu vinha participar de 2023 para cá. Eu estou no comitê pela Rede Paranaense, pela Rede Paranaense, a Rede da Diversidade.
Foi depois daquele evento que nós fizemos do Advocacy, foi criada a comissão LGBT, aí foi criada a rede, aí eu fui passar a representar pela rede da diversidade o comitê. Queria que você falasse, que você lembra também dos espaços onde a comunidade LGBT se reunia aqui para socializar, bar, boate, sauna, olha, festa de carnaval, né, que é uma coisa... Então, aqui na cidade, bares, eu vou dizer assim, uma parte do pessoal era no centro, mas eu não sei dizer direito, porque não era muito a minha área de circulação. Alguns eram aqui na Avenida das Cataratas, tinha um barzinho, tinha ali na Vida Brasil, que ainda tem ali perto do frente do banco do Caixa Econômica, tinha algumas na JK, ali perto atualmente não está mais aberto, acho que é o Amarantos. A sauna, eu posso dizer, as saunas tinha Aquários, tinha Clube 269 e tinha a do Adriano, que era lá em frente à Praça da Marinha, que foi demolida depois, fechou, foi demolida e construíram um prédio. Aí os barzinhos na cidade, que tinham, as meninas vão, né? O pessoal trata direito, não chega tanto a ser abusado. O que é mais abusado são os que estão mais assim nas comunidades, coisas assim. Mas o pessoal tem um certo receio, né? Porque sabe que o barraco come. Fala um pouquinho. Do carnaval, elas já saíram nas escolas de samba. Aqui já tivemos concurso da Rainha do Carnaval, LGBT. Conta um pouquinho. Foi o Cassiano que montou isso. E foi aqui no... Agora o nome do lugar, agora chama-se Zeppelin, uma casa de música, de rock e tal. Mas foi lá na época que teve esse concurso, que as meninas foram participar. Elas estudavam na escola de samba, assim, tranquilamente. Tem aquela diversidade, né? Porque como agora não, depois que mais ainda veio a universidade para cá, aí tem a diversidade de pessoas de vários países e também de questões de diversidade de sexo. Mas está tudo tranquilo, até onde eu sei. Há alguns problemas que já houve com algumas aqui na cidade, que foi atropelada, deu um danado, mas parece que já está, não escutei mais ninguém comentar nada, já conseguiram arrumar casa de apoio para ela e tudo mais. Mas a questão também é a questão do pessoal que se envolve com a droga, né? E algumas coisas você não tem muito acesso, porque se você não pode falar, então melhor não saber. Né? Porque se chega até a mim precisando de algum tipo de ajuda, que eu puder ajudar, tudo bem. Mas se não, eu deixo a pessoa para lá. Antes da gente começar a gravar, Marco, você estava comentando que hoje você está mais militando numa instituição ligada à religiosidade, né? Fale um pouquinho, rapidinho. Eu em 2018 criei a Associação de Religiões de Matriz Africana, a AREMAF. Eu com um amigo meu, por questões assim, a gestão que estava aqui estava querendo fazer esse mutirão em relação às casas de axés que tem na cidade. Só que eu sempre preservei que se nós tivéssemos que fazer isso, temos que ter uma identidade jurídica. E não é você fazer um movimento, um grupo no WhatsApp somente, né? Você tem que ter uma coisa estrutural, porque se amanhã ou depois daquela gestão sai do poder, a outra pode não querer continuar, prosseguir, como acontece de costume. Então, se nós tivermos uma entidade jurídica, aquilo vai permanecer, seja a gestão que vier. E foi o que aconteceu. Eu, na reunião do Conselho de Igualdade Racial, porque temos que fazer isso, aí depende dos vereadores, fazer. Falei, gente, está difícil porque não construímos, não criamos uma associação. Porque é muito mais fácil, a gente vai ter autonomia. Não, isso não é um momento, isso não é uma hora. Aí eu me lembrei da música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
saí daquela reunião, encontrei com um amigo meu, também é de religião de matriz africana, conversei com ele, falei assim, vamos ver como é que monta uma associação. Aí ele entrou no computador lá, pegou todos os dados, todas as informações, analisamos, lemos, conversamos com algumas pessoas, convidamos o grupo, do grupo que tinha no Facebook, WhatsApp, para ir essa reunião que nós íamos fazer no domingo, no lugar tal, assim. Aí começaram, mas para que isso? Mas já não existe, não sei o que. Eu falei, gente, não é obrigado, vai quem quiser. Vai falar sobre o quê? Se você quer saber, você vai, porque eu não vou ficar informando aqui, então por que marcar reunião? Aí comunicamos, quem quis ir foi, fizemos, montamos, construímos, elaboramos, mandamos, fizemos documento, fizemos a chapa, diretoria e tal, botamos tudo para correr. Tiramos a documentação, registro, quando estava fazendo 1 ano já de documentação pronta, já estava, chamamos todo mundo novamente para apresentar, que a primeira reunião era para criação, nessa foi para apresentar o coletivo, a associação. Aí foi até na Fundação Cultural, o pessoal foi, algumas pessoas ficaram assim, outras ficaram assado, umas apoiaram, outras ficaram de pensar. Com ou sem eles, a gente ia continuar. E fizemos isso. Continuamos fazendo tudo. Já temos, agora conseguimos esse ano o certificado de título de utilidade pública, né? Que aí teve gente que falou assim, mas existe uma associação? Existe desde tal ano. Só que muita gente não se interessa, não quer saber. Aí agora que foram procurar saber. Aí conseguimos o título de utilidade pública, agora estamos começando, porque assim, de tanta experiência que a gente tem da vida, começa tudo aquela empolgação, daqui a pouco morre. Então eu prefiro ir andando, igual a tartaruga, de uma certa forma, mas pisando, sabendo que estamos pisando, para poder sentindo, né, falsete e se consolidar. E é o que a gente está fazendo. Agora vai começar a ter um dos primeiros eventos de oficina, que é a oficina de turbantes, para ensinar a fazer de turbantes. Eu vou fazer futuramente oficina de ADs, né? São aqueles aparatos que usam africano, que os orixás usam nas vestimentas, na cabeça, nos braços, punhos. Tem as questões também de ornamentos, né? De escultura. Já tivemos várias palestras, já tivemos ano retrasado, na Semana da Consciência, tivemos uma palestra com a Polícia Militar, porque estava começando a acontecer umas coisas desagradáveis, que era a proibição, intolerância de alguns vizinhos das casas de axé, dos terreiros aqui na cidade, que ficavam chamando a polícia, aí mandando a polícia vir, falando um monte de coisa para tirar instrumento. E aí a gente marcamos uma palestra com a Polícia Militar, que nos informou como proceder quando fizéssemos qualquer tipo de atividade, né, de culto, e assim explicávamos também para ele, porque eles também não conheciam esse nosso lado, né, porque aquela coisa, as pessoas marginalizam muito. Começa pela palavra, chamar a religião africana de macumba. Macumba não é religião. São religiões de matriz africana, seja candomblé, umbanda, quimbanda, o que for. Religiões de matriz africana ou religiões, cultos religiosos, afro-brasileiros. Macumba é uma árvore que tem na África, do qual era tirada a madeira dela, né? Que ela ficava velha com o tempo e tal, e aquilo fazia os tambores. Né, o aro do tambor, né, a forma, e ali era um pedaço das madeiras que eram cortadas, montadas e fez o tambor. Então aquilo se chama macumba, a madeira, né, da árvore macumba, não religião. No caso, se é a macumba que eles falam porque é tocado esse tambor, então não são macumbeiros, eles são atabaquistas, são percussionistas, tocam atabaques, tocam tambores, que eram feitos na época dos escravos, né, na África, também da madeira que chamava macumba.
Porque é a mesma coisa, o ritmista toca ritmo, o percussionista toca percussão. Então, seria esse o nome. Ou até pode chamar macumbeiro. Agora, a religião no total, não. A religião, eles que tocam, eles são os ogãs. Pode chamar os ogãs macumbeiro, que eles tocam atabaque, que utilizam macumba. Agora, a religião, o restante do povo, não. Nós temos equédios, que são as encarregadas de zelar pela casa, de ajudar o pai de santo. Temos as iás, temos os babás, temos os zeladores, os pais de santo, a mãe de santo. Tem os iaôs, são os iniciados. Tem os filhos de santos, que aí cada um tem sua categoria, dependendo da forma de como é recolhido, faz um barco, nunca chamar um barco porque entra mais de 2 pessoas. Então, 2 pessoas, aí tem o dofonitinho, e tem dofonitinho, tem a outra, é outro nome que eu esqueci agora, que se dá, tem a FOMO, tem várias denominações da categoria da pessoa dentro da religião de matriz pequena. Mas o povo prefere chamar todo mundo de macumbeiro, que nem é isso. Eu, quando escuto isso, eu peço desculpa à pessoa e faço a correção. Que é tudo uma questão de você explicar, porque quando eles falam geralmente macumba, é de uma maneira pejorativa, marginalizada, entendeu? Deboche, de ofensa. Agora, se você explica, não. É assim, assim, assim. Aí é a mesma coisa que o padre da igreja. Marcão, para a gente finalizar nossa entrevista, a gente tem primeiro, agradecer mais uma vez pela conversa. Eu que agradeço. Dedicado. Eu agradeço e fico muito feliz pelo convite pela seguinte razão. Eu não pensei que quando eu comecei a me envolver, né, assim, de atuar, de viajar, de representar, de, participar de conferências e tudo mais, eu viria um dia a fazer parte da história de alguma coisa, né? Porque quando eu entrei, o Jurássico, como o pessoal falava, alguns já falando, já é Jurássico. Eu falo, eu não vou virar nem semente, né, no contexto da história. E hoje saber que a minha participação também está sendo parte da história. Isso é muito gratificante, cara. Eu não imaginava. Eu queria que você deixasse, assim, pensando que essa entrevista vai ficar registrada, né? Ela vai... Quero uma cópia. Vai ficar disponível online, se você autorizar, obviamente, né? Claro. Disponibiliza online. E a ideia é justamente para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, tenha acesso. Não assinou ainda, mas aí vai Mas principalmente, Marcão, que a gente guarde o teu relato para as gerações futuras, né? Para que as pessoas que virão entendam que o caminho que elas trilham foi pavimentado pelas pessoas que vieram antes. E você é uma dessas pessoas que pavimentou esse caminho. Eu queria que você deixasse uma mensagem, deixasse uma reflexão, deixasse registrado pensando nisso. Essa gravação vai ser acessada no futuro. O que você diria para as pessoas do futuro? Olha, eu vou dizer o mesmo que eu ouvi e que eu aprendi quando eu comecei a me interessar, a me envolver, que a gente tem que pensar sempre no futuro. A gente tem que plantar hoje para colher amanhã. Se a gente não plantar, se a gente não preservar, se a gente não cultivar, se a gente não cultuar as coisas boas que são de importância e relevância na vida de cada um de nós, o que vai sobrar para o amanhã, para o futuro? Então, eu fico super feliz por ter sido convidado a dar essa entrevista, porque eu, quando eu entrei, achei que já não tinha tanta coisa ainda para aprender, sabe? Que estava começando já a ficar esquecido algumas coisas. E não. E hoje em dia eu vejo que eu participei de muita coisa, aprendi muita coisa, espero estar deixando também muita coisa boa, entendeu? Porque a gente, se não cuidar, a gente não vai ter um amanhã, e o amanhã é sempre importante, porque amanhã é um novo dia. O que de repente hoje está complicado de resolver, de fazer, mas a gente tiver um pouco de paciência, que é o mais difícil do ser humano, e principalmente escuta ativa. A gente tem que aprender a escutar bastante e falar o necessário, entendeu? Eu, quando entrei, o pessoal falava, escuta, era uma das palavras que a gente usava, né? Uma das
nos códigos, escutativa para quando tinha alguma conversa, alguma reunião, escutativa para prestar atenção no que o outro está falando, porque quando o palestrante está falando alguma coisa ou alguém está dizendo alguma informação, é de interesse que nosso e obrigação ouvir, porque a gente não sabe se amanhã aquela informação que parece ser uma coisa básica, seja primordial no seu conceito de alguma coisa, no seu acerto. Então é muito importante. E também na minha religião se fala isso, a gente respeitar e seguir os ensinamentos ou as orientações que os mais velhos disseram, nossos ancestrais, porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. E conforme o que eu fizer hoje, fiz até agora e vou continuar fazendo, vai estar servindo para daqui a algum tempo alguém também. Porque a vida do ser humano, eu conversando com um professor, um filósofo, ele falou assim, se a gente analisar, as dificuldades da vida são sempre as mesmas. Parece que é uma história igual. Só muda o quê? A faixa do ano, do milênio, da época, da fase que vai se mudando. Então, algumas coisas se aprimoram positivamente, algumas coisas pela não escutativa, pelo não raciocínio, bem querer do colegiado, do coletivo a seguir, se dispersa. Mas se olhar, é a mesma coisa. Lógico que algumas coisas mudaram para melhor. Antigamente, as mulheres eram obrigadas a casar com 15 anos de idade, ser mãe. Hoje em dia, não. A mulher pode ser mãe, sabe? Hoje em dia, o estudo está em prioridade. Geralmente, a mulher tinha que saber lavar, passar, cozinhar e cuidar da casa. Hoje em dia, a mulher ela tem que aprender isso, lógico, como os homens também têm que aprender isso, porque quem quer uma independência, sabe, de sair pelo mundo para aprender a morar fora, trabalhar, estudar, se autossustentar, tem que saber fazer de um tudo. Minha mãe falava isso para mim e eu falo isso com os meus sobrinhos, com as minhas sobrinhas. O que é você lavar uma louça? O que é você aprender a lavar sua própria roupa, arrumar sua própria cama? Sua mãe não vai viver para a vida toda. A minha não viveu. A minha com 15 anos ela morreu. Eu tive que usar tudo que ela me ensinou como uso até hoje para me estar como estou. Está sobrevivendo, está vivendo, ser independente. Então a gente tem que plantar, como minha mãe fez comigo, como eu falo com os meus sobrinhos, com afilhados, com conhecidos. A gente tem que fazer por onde aquilo que a gente aprendeu ser perpetuado e ajudar na formação de novas pessoas. E assim, a prevenção, como minha mãe dizia também, se o conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas sopa de galinha não mata ninguém. Então, se cuida, não se coloca em risco, em nada. Porque se colocar em risco é a pior coisa que tem. Porque cada um é cada um. Então, o que para um deu certo, para outros pode não dar. O destino de cada um, só Deus sabe. E se a gente tiver consciência, pé no chão, do que é bom se cuidar, a gente consegue chegar lá. Maravilha. Obrigado. Obrigado. Me dá o papel de me assinar aí. Dá um abraço primeiro. Obrigado pela entrevista.